Olá, meu nome é Ana Luísa Ferreira Rodrigues, eu tenho 22 anos. Eu sou goiana, mas antes de começar a faculdade aqui em Anápolis, eu estava morando no Mato Grosso com a minha família, em São José do Xingu, lá no Mato Grosso. Assim, a minha família muda muito, desde quando eu sou muito pequena, então a minha intenção é ficar aqui em Anápolis pelos próximos 5 anos, que é até a conclusão do curso. Mas eu tenho muita vontade de realmente, se eu seguir a área da pediatria, que é o que atualmente eu tenho mais interesse, de ir para fazer residência no Hospital Pequeno Príncipe, no Paraná, Curitiba, Paraná. Então, essa é a minha perspectiva de onde eu quero estar no futuro. Os meus conhecimentos prévios em relação a esse módulo, eles são muito empíricos, porque eu sou a segunda filha mais velha da minha mãe, e contando comigo, ela teve 5 filhos. Então, eu acompanhei 3 gestações da minha mãe. Então, querendo ou não, eu sempre tive muito contato com como funciona o pré-natal, já acompanhei minha mãe em pré-natais algumas vezes, medicações que são importantes, recomendações que são passadas. Também tive muito contato com a amamentação, na parte de saúde da criança, coisas que têm a ver com o desenvolvimento, sinais que a gente tem que acompanhar. Mas eu diria que principalmente, como o profissional de saúde é responsável, a equipe de saúde é responsável por proporcionar esses direitos de saúde às mulheres. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, minha mãe, a gente sempre morava na fazenda. Então, ela estava grávida e às vezes era muito difícil essa questão do pré-natal. Então, já aconteceu algumas vezes de profissionais da unidade do município irem até onde a gente morava na fazenda para fazer o acompanhamento da minha mãe. Então, ver o tanto que isso realmente é importante. Eu estava na unidade do Jardim Esperança, no semestre passado. E eu confesso que eu gostava muito de lá, mas agora eu estou no Filósofo e está sendo uma experiência maravilhosa. Eu estou gostando muito de trabalhar nessa unidade, de conhecer o atendimento deles. No primeiro dia que eu fui, meu grupo foi acompanhado pela enfermeira Ana e, assim, foi uma experiência muito boa, sabe? Ela foi uma profissional muito exemplar, ela foi muito paciente com a gente, deixou a gente participar nos atendimentos, ensinou muita coisa prática pra gente. E o que eu achei incrível foi esse protagonismo que ela proporcionou pra gente. E as minhas expectativas sobre o módulo é ser capacitada para trabalhar com saúde da mulher e saúde da criança. Eu quero muito conseguir fazer isso tão bem quanto os profissionais que cuidaram da minha mãe e dos meus irmãos foram. Então, retribuir isso de alguma forma com a minha família. Então, esse semestre, eu acredito que para mim foi um dos semestres onde eu consegui estabelecer melhor assim uma relação entre os conteúdos que foram abordados e as experiências, porque a gente conseguiu ter muitas práticas assim com as ações que a gente fez. Então, a gente teve ações de saúde da criança, a gente teve ações para a saúde da mulher e para a saúde do homem, e foi muito interessante como a gente via os conteúdos uma semana antes e depois a gente ia para essas ações e consolidava bem, e a gente conseguia perceber algumas nuances, sabe, do que a literatura traz sobre a realidade. Então foi muito, muito interessante, eu gostei muito disso esse semestre. Eu não poderia deixar de falar da minha atividade favorita, que foi a de saúde dos homens, que a gente foi naquele abrigo de recuperação de vícios, e foi uma experiência fantástica. Assim, eu tinha alguns preconceitos em relação à abordagem de saúde com homens. Acredito que por vivências próprias mesmo, né, de sempre ter uma resistência. E ao contrário, eles foram muito receptivos, foram muito interessados e compartilharam muito com a gente. Então foi uma experiência favorita, assim, das ações que a gente fez. E também gostei muito da ação que a gente fez na escola com as crianças, porque o nosso tema foi educação sexual, né? E eu acredito muito que esse tema é extremamente importante para trabalhar nessa faixa etária. Então, também ver o quanto a gente conseguiu tirar dúvidas deles, o quanto eles estavam receptivos, como a gente foi acolhido, e poder trazer esse conteúdo para eles, que tem uma importância prática muito grande, foi, assim, fantástico para mim, eu gostei muito. E foram situações que, apesar de eu já conhecer o conteúdo, porque a gente teve essas matérias, até em outros semestres também, sempre um desafio, né? Adaptar a linguagem e rever alguns conceitos, né? E trazer de forma didática para eles, então foi muito bom. Em relação ao trabalho de grupo, a gente sempre aprende muito, né? E eu acredito que essa ação que a gente fez na escola com as crianças do ensino médio foi a situação assim de trabalho em grupo mais desafiadora, porque não estava tudo assim de logística já organizado, então a gente precisou se adaptar bem na hora. E foi muito difícil, porque cada um lida com esse tipo de coisa de uma forma, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu se comunicar e como todo mundo queria entregar um bom trabalho, deu tudo certo. Sobre o meu aprendizado, como eu disse, por causa dessa prática, eu achei que foi um dos semestres em que eu consegui aprender mais
Então foi muito, muito bom mesmo consolidar esses conceitos em educações de saúde, é sempre uma oportunidade muito boa. E eu acredito que o meu principal desafio foi ter essa flexibilidade, tanto para tratar de diferentes públicos, porque tinha uma diferença grande de públicos dessa vez, né? Primeiro era mulheres, as pessoas que a gente fez a visita domiciliar, depois eram jovens, crianças, depois eram homens, adultos, então foi um desafio muito grande para mim, eu não tinha tido essa experiência de públicos diferentes ainda, e foi muito bom, sabe, eu gostei muito, eu sinto que eu aprendi muito a conversar, sabe, como profissional da saúde com diferentes públicos, então foi muito bom, gostei muito desse semestre.